7 exorcismos mais assustadores que se tem notícia. Filmes que abordam esse tipo de assunto nunca faltaram na história. Você pode saber mais. O Exorcista foi lançado inicialmente em 1974. Muitas variáveis dele acabaram surgindo depois disso e hoje é possível encontrar diversas delas. Mesmo não sendo um grande fã de terror, você provavelmente já deve ter visto pelo menos um filme do gênero em algum momento, mas nem sempre eles ficaram apenas na ficção. Você acredita nisso, em exorcismos? Essa questão já abriu muitas discussões entre os crentes e os céticos. Relatos reais de exorcismo já foram feitos, principalmente no passado, e podem ser perturbadores. Se eles se tratavam realmente de uma atividade paranormal, provavelmente nunca saberemos, mas eles são uma ponte contribuinte para aqueles que acreditam nelas. Afinal, algo muito estranho aconteceu com essas pessoas e isso não dá para negar. Esses são alguns dos casos mais assustadores e estranhos envolvendo exorcismos na história. Clara Germana Celi. O que era para ser uma missão religiosa pacífica acabou se tornando um dos maiores casos de exorcismos da história. A jovem estudante cristã Clara Germana, de 16 anos, foi até a África do Sul para cumprir seus deveres como uma devota, mas, de acordo com relatos, depois de chegar lá ela teria se envolvido em um pacto satânico, o que fez com que ela fosse possuída. Várias testemunhas afirmaram que ela passou a entender e a falar outros idiomas, dos quais ela nunca havia tido contato, assim como renegou objetos religiosos e desvendou questões pessoais daqueles às suas voltas. Alguns afirmaram que ela chegou a levitar durante os 2 dias de possessão. Ela se livrou dos espíritos depois de vários sacerdotes a exorcizarem. Anneliese Michel. Você já ouviu sobre a história de Anneliese? Ela se tornou tão famosa que chegou até as telas do cinema no filme O Exorcismo de Emily Rose. A jovem de apenas 16 anos de idade sofria com ataques de epilepsia e tinha antecedentes psicóticos. Ela foi encaminhada até um centro psiquiátrico e desde 1973 começou a apresentar comportamento suicida. Ela afirmava ouvir vozes e, de acordo com informações, negava objetos religiosos. Alguns sacerdotes foram chamados pela família para exorcizá-la. Apesar da igreja negar o fato, alguns deles teriam tentado e falhado no processo. Ela morreu ainda nova, com 23 anos, devido ao seu esgotamento e estado mental. David Berkowitz. O caso do serial killer David Berkowitz, conhecido como o assassino da calibre 44, ficou conhecido devido a uma característica em particular. Depois de matar as suas vítimas, ele deixava mensagens de provocação nas cenas de crimes. No total, ele chegou a matar 6 pessoas, ferindo outras 7 em 1976. Depois de ser pego e acusado pelos crimes, ele os confessou e disse que estava sob uma possessão. A pena destinada a ele foi de 6 prisões perpétuas. Em 1990, ele teria aberto uma nova confissão na qual disse ter feito parte de um culto satânico e que tudo fazia parte de um ritual. Arne Cheyenne Johnson, conhecido também como Demon Murder, esse foi o primeiro caso documentado judicialmente nos Estados Unidos de possessão. Arne teria matado Alan Bono, seu senhorio, em Connecticut, no ano de 1981. Os advogados de defesa que atuaram no caso disseram que ela estava tendo um comportamento estranho já há muito tempo e que, de acordo com seus pais, era causado por entidades malignas que a provocavam desde criança. Eles usaram isso como defesa para tentar isentar o réu da acusação. Apesar disso, o juiz negou que esse fato poderia ser usado em julgamento e a declarou culpado. Ela chegou a cumprir apenas 5 anos de sua pena. George Lucas. O caso de George Lucas chegou a envolver vários membros da igreja na tentativa de libertá-lo daquele mal. Ele vinha tendo um comportamento estranho que incluía cantar músicas em outra língua. Isso fez com que os vizinhos temessem por ele e chamassem a igreja. Ele foi encaminhado até um hospital psiquiátrico onde passou por vários tipos de tratamento, mas, depois de um certo tempo, os próprios médicos afirmaram que seu comportamento era devido a forças naturais malignas. No ano de 1778, ele teria confessado ser possuído por 7 demônios e que apenas 7 sacerdotes poderiam libertá-lo. A igreja foi convocada e o exorcismo foi realizado. Depois disso, ele teria se libertado dos espíritos e até exclamado passagens bíblicas. Roland Doe e Robbie Mannheim. O caso a seguir chegou a ser uma das bases utilizadas pelo filme O Exorcista.
Ele ficou conhecido por ambos os nomes perante a igreja depois dos ocorridos. Em 1940, Roland Doe usou um tabuleiro de Ouija para se comunicar com sua falecida tia. Isso teria provocado a sua possessão e todos os acontecimentos seguintes. Isso incluía escutar vozes e levitar objetos de pessoas à sua volta. O mais estranho, que causou todo o alvoroço, foi que mensagens feitas por garras começaram a aparecer em seu corpo. Elas teriam deixado marcas profundas nele e chamou a atenção da igreja. Sessões de exorcismo, cerca de 30 delas, foram realizadas antes que ele se libertasse do mal que o afligia. As possessões de Loudun. Loudun, na França, teria sido palco de diversas possessões em 1634. Os demônios teriam atacado e possuído as freiras de um convento chamado Ursuline. Mais tarde, a Igreja Católica teria investigado o caso e acusado o padre Urbain Grandier pelo crime de feitiçaria, por ter invocado os demônios que atacaram o convento. Ele foi condenado e queimado por seus crimes. Esses relatos percorrem a humanidade desde a antiguidade e ainda têm sua visibilidade. A maioria deles parecem, de acordo com os relatos, ter obtido sucesso com os exorcismos. Agora, acreditar ou não é com você. Qual o seu lado nessa história? Comenta pra gente aí embaixo e não esquece de compartilhar com seus amigos. O link dessa matéria está na descrição. Lembrando sempre que seu like é extremamente importante para o nosso crescimento. Até a próxima!